que eu entendo é que a pandemia, acho que evidenciou essa necessidade central, né, dos cuidados, do trabalho que a gente chama doméstico ou reprodutivo também, né, esses afazeres no lar e com as pessoas. Ela evidenciou, né, a centralidade disso, porque a gente está acumulado tudo dentro de casa, né? E a casa, enfim, torna-se, na verdade, uma panela de pressão, no sentido de ter muito mais trabalho, de causar exaustão a essas mulheres, né? Tanto, a gente não está falando só do ponto de vista físico, não, mas também uma exaustão mental, né? Pensar na saúde mental das mulheres também. Sobretudo se a gente começar a pensar, enfim, né, que dentro de mulheres são muitas, que muitas também perderam seus empregos ou tiveram que abdicar do emprego para dar conta do trabalho doméstico em casa, né, muitas vezes em detrimento do emprego do parceiro, enfim, né, para elas ficarem em casa. Esse momento agravado pela pandemia e por um desgoverno só piora a nossa situação. E aí, quando a gente faz esse recorte para as mulheres camponesas, né, para as mulheres, eu acho que não é só para as mulheres camponesas, né? Eu acho que para todas as mulheres, né? Que somos mães, ou não, né? Estudantes, trabalhadoras do campo, né? Camponesas, enfim, que fazemos sempre mil coisas. A pandemia da Covid-19 afetou nós, mulheres, e principalmente nós, mulheres pretas, de maneira desigual. Se já éramos a base da sociedade brasileira na questão dos menores salários e do muito trabalho, ficamos cada vez piores, porque somos quase 70% da linha de frente. Se tínhamos então, né, duplas, triplas jornadas, essas jornadas se transformaram em quádruplas, quíntuplas, porque nas mais das vezes, nós mulheres somos aquelas que estamos trabalhando, tivemos os nossos maridos que perderam os seus trabalhos, então tivemos de, além de tudo, virarmos os arrimos de família. Teve que assumir realmente esse papel de professor aqui, de fiscalizar isso, e não é só isso, sabe? Porque a escola é um ambiente de socialização. Então, a gente tem que cobrir essa lacuna também. É o português, a matemática e a parte de que eu vou fazer para minha filha não deprimir, né? Porque ela está na pré-adolescência, minha filha tem 11 anos. Então, é um momento que é fundamental a inserção social, ela pertencer a um lugar, e ela está sendo cerceada total disso, né? E eu acredito que a cidade tem outros tipos de pessoas, na mesma condição que eu, por exemplo, que moravam em repúblicas, muitos estudantes que não sabem se seria um período que eles iam voltar para casa para passar 40 dias, 14 dias, ou o que eles fariam, né? E eu acho que isso afetou muitas meninas aqui da cidade, vi que muita gente precisou voltar para a cidade dos pais, ou precisou se reinventar aqui na cidade, porque são pessoas que, além de fazer ou um mestrado ou um doutorado na UF, têm vínculos empregatícios e de trabalho, né, de outras atividades. E eu entendo, assim, eu tenho essa sorte, por exemplo, de não ter outros compromissos com... de sustentar outras pessoas, né? No meu caso, eu sou uma pessoa que eu consigo me virar, mas eu fico imaginando as mulheres que têm que lidar com casa, com educação de filhos. Eu tenho amigas que têm filhos que elas sempre relatam da dificuldade de ensinar uma criança em casa. Essa questão de homeschooling foi enlouquecedora. Se eu puder eleger uma coisa que foi a pior coisa da quarentena para mim, não foi nem a questão do trabalho. Eu acho que foi o homeschooling da minha filha. Isso foi desumano, porque foi aquela coisa assim, todo mundo tá muito mal, vamos ser empáticos. O discurso foi esse, né? A gente tem que entender todo mundo, que tá tudo ruim. Mas assim, a gente tinha que ser empático com as escolas, a gente tem que ser empático com todos, mas ninguém foi empático com a mãe nessa hora. As nossas crianças sofreram na pele ano passado e esse ano. Por quê? Muitos pais não têm um aparelho de celular para poder trabalhar com as crianças. Não tem um celular comum para cada criança. Tem um celular da família, do pai, da mãe. Não tem. E aí, o acesso, não são todas as crianças. Não são todas as crianças. Como que a gente pensa isso? Como que a gente pensa a questão, a dimensão do direito à educação, né, do acesso, do direito universal que está na nossa Constituição, se a gente tem um processo que ele exclui
todas as trabalhadoras, né, da linha de frente, que a gente sabe que a maioria também, né, de trabalhadoras da área de saúde são mulheres, mas também quem está limpando aqueles hospitais ou aqueles locais que continuam são as mulheres, né, e são justamente essas mulheres mais pobres, essas mulheres negras, né, essa que não está conseguindo lidar com o seu filho em casa e que não tem nem como deixar estudando para ela sair porque também não tem equipamento. Então, são essas as trabalhadoras, né, que estão mais expostas e vulneráveis aí ao vírus, enfim, que continuam trabalhando e continuam trabalhando de um modo bastante precário, né, porque, enfim, não tem como não falar, por exemplo, os impactos também da reforma trabalhista, da Previdência. Então, são tipos de trabalho muito mais instáveis, né? Às vezes, essas pessoas, elas ganham por dia, né? O que a gente chama de uberização do trabalho. Se você trabalha, você ganha, se não trabalha, não ganha. Não há nenhum tipo de proteção a essas trabalhadoras. E eu vi que a dificuldade de absorção do meu perfil nesse mercado é mais difícil. A gente até mulheres até conseguem essa colocação, mas mulheres negras muitas vezes a gente não consegue. Eu tenho uma aparência um pouco mais peculiar, eu sou bastante tatuada, existe um outro receio, um outro preconceito. Então, no mercado formal, no primeiro momento, quando eu vi uma possibilidade, eu tentei me reinserir, fiz algumas entrevistas, por exemplo, e já falei que não é muito bem por aí que eu vou conseguir me recolocar, sabe? A gente também está enfrentando, né, diretamente uma luta com a questão dos direitos trabalhistas. São muitos os hospitais e as entidades de saúde que não quiseram, né, recompensar essas trabalhadoras por conta do trabalho na linha de frente da Covid-19. Então, por exemplo, no Hospital Universitário, a gerência federal do Hospital Universitário não pagou os 40% de insalubridade para as trabalhadoras que estão na linha de frente da Covid-19 e fez com que a gente tivesse de entrar com uma ação coletiva a fim de que a gente tivesse esse direito garantido. Além disso, ele quer retirar e mudar a base de cálculo do cálculo da nossa insalubridade. Então, além de estarmos enfrentando a pandemia da Covid-19, termos os menores salários, ainda somos aquelas que precisamos lutar por os nossos direitos trabalhistas. Temos os piores salários porque somos mulheres, somos a maioria mulheres, e é por isso que a enfermagem é tão desvalorizada, é por isso que as trabalhadoras dos hospitais são tão desvalorizadas. E que a gente tem que lutar constantemente, né? A nossa luta é constante para que essa desigualdade ela acabe, né? O sonho, acho que nosso, é que acabe essa desigualdade, porque assim não é uma disputa, né, entre homens e mulheres, mas é a gente conquistar o nosso espaço. É que todos, eu percebi isso há uma semana atrás, todos os projetos de extensão, de iniciação científica, todos os projetos que eu estou envolvido hoje são exclusivamente com mulheres. A gente começou a trabalhar juntas. Porque aí ia ser mais fácil, claro, né? Vamos fazer uma reunião, mas dá para ser para quando fulano dormir, quando meu filho estiver dormindo, ou muito cedo. Então a gente consegue negociar isso, coisa que é impensável ainda com colegas homens. Distribuição desigual dos trabalhos, a violência, tudo isso já são fenômenos que a gente conhece, mas que a pandemia tem evidenciado e, na verdade, como se tivesse potencializado tudo,